Sentado mesmo como você está, abra no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo de número 11, por gentileza. João 11, a partir do versículo de número 1. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. Repita comigo: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, porque nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrer com ele. Amém? Glória a Deus. Fecha a sua Bíblia. Deus tinha um propósito muito grande com este cenário bíblico. Ele queria revelar aos seus discípulos, e não somente aos seus discípulos, mas a todos os judeus que estavam ali. Porque não sei se você sabe, mas quando havia uma morte de alguém muito querido, havia um hábito na cultura dos judeus de ir chorar a morte, de ir chorar o luto com aquela pessoa que estava ali, com aquela que havia sofrido aquela perda. Havia uma compaixão cultural, vamos dizer assim. Eles iam para chorar, eles iam para se entristecer com a pessoa amiga. Então aquele cenário ali perto ali em Betânia, naquela região aonde tudo isso estava acontecendo, estava cheio de judeus, estava cheio de homens da religião judaica que estavam ouvindo falar de Jesus, estavam ouvindo as mensagens de Jesus, estavam em um conflito para descobrir de fato se Jesus era o Messias ou não. Então, quando eu olho para esse texto, eu percebo algo muito tremendo, que o Senhor tinha um propósito de revelar Jesus como o Messias para todos aqueles que estavam ali. Deus queria revelar àqueles homens que de fato Jesus Cristo de Nazaré era o prometido lá no passado para os ancestrais, era o profetizado pelos profetas, que Jesus era aquele que haveria de vir, que era aquele que haveria de trazer descanso para o cansado, cura para o enfermo, que devolveria visão e vista aos cegos, que tiraria os cativos da prisão. Era o ungido de Deus, o ungido pelo Espírito de Deus. Então Deus tinha um propósito muito grande de revelar Jesus àquele povo, não só àquele povo, mas aos discípulos também. Porque você vai perceber que apesar dos discípulos estarem andando com Cristo, eles tinham dúvidas ainda. Havia muita dúvida, havia muita insegurança. O texto vai revelar isso para nós. Senhor, nós vamos voltar lá, tem certeza, mestre? Eles estão tentando te apedrejar,
Eles já decidiram te matar, porque tem o Senhor como um blasfemo, tem o Senhor como alguém que se diz o Messias, mas é um falso Messias. As pedras estão preparadas para o Senhor. O Senhor corre risco de morte se voltar para lá, tem certeza disso. Eles estavam andando com o mestre, eles estavam vendo o dia a dia do mestre, mas havia dúvida no coração deles. Tomé disse, nós acabamos de ler, depois que o Senhor trouxe toda aquela mensagem e a explicação de tudo que estava acontecendo, Tomé ainda diz assim: vamos lá para morrermos com ele. Nada do que o Senhor estava falando parece que estava surtindo efeito. E o Senhor então, Ele revela aqui que aquela morte não, aquela enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus. Eu começo a entender algo precioso para mim e para você, de uma forma prática. A Bíblia vai dizer que Jesus era amigo, e nós lemos, de Marta, sua irmã Maria e Lázaro. Se você ler todo o texto, você vai perceber que não só amigo, mas Jesus amava a Lázaro. Você vai perceber que esse episódio, toda esta situação de dor e tristeza, chega a comover o mestre enquanto homem. E diz a Bíblia que Jesus chorou. Aquilo que você já ouviu talvez várias vezes, está aqui nesse texto, esse versículo. É o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Jesus, ele foi tomado de íntima compaixão. Jesus, ele foi provado na sua natureza humana. Mas eu começo a aprender, irmãos, que quando o Senhor tem um propósito, quando Deus o Pai tem um propósito, e o decreto de Deus, ele desce nesta terra, ninguém vai poder revogar este decreto. Aquilo que o Senhor determina para mim e para você, aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, ninguém poderá revogar. Se o Senhor tem algo para a sua vida, se o Senhor tem uma história de alegria, de vitória, de restituição, de restauração, se o Senhor tem um futuro, se o Senhor tem uma história escrita para você, ainda que perdas você tenha sofrido durante a caminhada, mas se o Senhor tem uma história de vitória e de alegria, ninguém vai poder rasgar e tirar isso e apagar isso da sua vida. Existem situações que nós não gostaríamos que acontecesse. Você passou por alguma situação, eu passei por situações. Todos nós passamos situações que, se nós pudéssemos ter escolhido, ter optado passar ou não, nós teríamos dito não. Porque foram situações de dor que marcaram a nossa trajetória. São situações que nos deixaram sensíveis, que nos deixaram entristecidos, que nos deixaram vulneráveis, ao ponto de não saber o que viria no próximo dia. Situações que nos desesperaram no caminhar, situações que arrancaram de nós a esperança. Exemplo, a perda de um ente querido. Todo mundo aqui já perdeu alguém, não sei se tão próximo, como é o meu caso, que perdi o pai. Meu pai há 3 anos atrás. E sinto muita falta dele, até hoje. O luto, irmãos, é algo que a gente vive logo que acontece a perda. Mas eu o tinha como meu melhor amigo. Depois vinham os outros, mas ele era o meu melhor amigo. Confidenciávamos, sentávamos. Ele não frequentava uma igreja, mas respeitava a Deus, os seus princípios. Aprendeu a respeitar o que Deus tinha comigo, o chamado de Deus. Falava bem de mim, gostava de me ver falando. Dizia para mim: você tem um dom de falar em público. Nos amávamos, era cúmplice. Havia uma cumplicidade. Ele era o meu ombro forte. Eu precisava de uma palavra, precisava abrir meu coração. Era eu e ele. No sistema antigo, gauchão, chimarrão e uma boa conversa. Minha vida nunca mais foi a mesma. Confesso aos irmãos que até hoje eu sonho com ele. Cenas que vivemos juntos. Minha esposa está ali a testemunha. Chacoalhou a minha história, chacoalhou a minha existência. Eu não queria tê-lo perdido. Se eu soubesse,
teria feito tanto mais com ele, teria gastado tanto tempo mais com ele, porque ele não foi, a morte dele não foi algo assim que vinha avisando. Ele sofreu um AVC e partiu. Era saudável, era forte, era grande, era feliz, era cheio de vida, tocava violão, animava as festas de família, mas foi. Alguém aqui perdeu também e sente a dor. Alguém aqui não perdeu um ente, vai perder. Essa é a vida que nós vivemos. O ser humano é assim. A Bíblia diz, é como a erva do campo, nasce, cresce e depois murcha, e depois some, desaparece. Mas alguém aqui perdeu um relacionamento importante também. Alguém aqui perdeu um relacionamento, um casamento, um namoro, uma amizade. Alguém perdeu bens. Alguém foi passado para trás, foi enganado pelo próximo. Que Jesus manda que a gente ame. Ame a Deus sobre tudo e o próximo como a ti mesmo. E esse próximo passou você para trás, te feriu, te magoou. Tem muitas coisas que doeu em nós e que nos deixaram cicatrizes, marcas. E você pode não ter a dor hoje, mas quando você olha aquela cicatriz, ela te faz lembrar de onde e quando ela surgiu na sua vida. São momentos de dor, são momentos difíceis. Aqui estava acontecendo algo nesse sentido. Elas estavam ali, Marta e Maria, com Lázaro, o seu irmão, que era o líder da família, o guardião, o referencial. Naquele tempo, muito mais do que hoje. Hoje você já tem um chamado arrimo de família. É aquele filho mais velho que cuida da mãe, que cuida dos irmãos. É aquela pessoa que lidera. Já é importante, mas naquele tempo muito mais. Elas estavam agora perdendo a pessoa mais importante que elas tinham. E elas eram íntimas de Jesus. E eu chamo a tua atenção agora para algo interessante, porque você muitas vezes questionou Jesus: Senhor, mas eu não sou íntimo, eu não sou teu filho, eu não sou teu servo, eu não faço para o Senhor, eu não deposito, eu não faço, eu não aconteço tudo para o Senhor. E essas coisas acontecem comigo, sim, acontecem, não são contradição, porque até mesmo os íntimos de Jesus sofrerão estas tristezas na sua vida. Até os íntimos de Jesus ficarão doentes, e até os íntimos de Jesus morrerão. Só que tem uma outra coisa interessante: só quem também é íntimo de Jesus tem a esperança e sabe que em um momento onde nada mais pode ser feito, o amigo Jesus, ele pode chegar e ele pode mudar a situação. Só quem tem o Jesus como amigo íntimo sabe que ele pode chegar, e onde o amigo Jesus chega, algo vai acontecer. Aleluia. Algo vai acontecer. A situação pode estar caótica, pode estar como um caos, a situação pode estar como um abismo. E a Bíblia vai dizer no Gênesis que o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. Se a situação muitas vezes se apresentar, igreja, como um abismo, entenda, o amigo Jesus vai trazer o Espírito e ele vai pairar sobre o problema, ele vai pairar sobre o dilema, ele vai pairar e vai trazer uma solução para as nossas vidas. Agora, o texto fala algo muito importante. O principal, o texto requer fé, o texto requer confiança. Jesus havia dito: mande falar para elas, leva o recado, esta enfermidade não é para a morte. Contudo, quando ele chega no povoado, você vai ver, e o texto vai seguir dizendo, é muito grande, por isso não li todo, mas você vai ver que quando ele chega, Marta já chega lá, confrontando o Senhor: Senhor, se tu estivesse aqui, isso não teria acontecido. Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão estaria vivo ainda. E Jesus começa a falar com ela: ei, se você crê, ele viverá. Se você crê, verás a glória. Mas ela vai dizer: sim, ele viverá, mas no último dia, no dia da ressurreição. E não era o que Jesus estava dizendo para ela. Ele estava dizendo: eu não estava, mas agora eu estou. Mas quando nós estamos ansiosos, quando nós estamos com a nossa visão bloqueada, nós não conseguimos ver a presença dele chegando e não conseguimos ouvir a voz dele e aquilo que ele está falando para nós com clareza. Aleluia.
Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa, e chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Você olha, você ouve, você vê em algum momento o mestre mandando chamar Maria? Não. Mas ela vai e fala: o mestre te chama. Desespero, irmão. O desespero vai tomando conta. Ele havia dito para ela: o teu irmão vai ressuscitar. Mas o desespero e a ansiedade, eles fazem com que a gente não perceba que Jesus, ainda que em silêncio, ele ainda continua no nosso barco. O medo, a insegurança, a dúvida faz com que entendamos as coisas erradas, invertidas. E é um tempo onde a gente vê Deus falando coisas para nós. Deus falando assim para nós: filho, não entre naquele lugar. E aí nós vamos lá e entramos naquele lugar. Aí é um tempo onde o Senhor fala: filho, não saia desse lugar. E nós vamos e saímos deste lugar, porque nós não estamos interessados muitas vezes em parar tão somente para ouvir a voz daquele que vive e que reina para sempre. Mas nós queremos ouvir a voz da tia, da missionária, da pastora, do pastor, do profeta, do fulano, do ciclano. Eu vou num canto, eu vou no outro, eu vou aqui, eu vou acolá. Eu preciso que o profeta me fale o que eu tenho que fazer, mas eu não tenho paciência, eu não tenho intimidade para me dobrar diante de Deus e falar: Pai, me mostra no dia a dia, nas pequenas coisas. Se eu não alcanço o oculto, me mostra no simples, me mostra no normal, me mostra no dia a dia o que o Senhor tem para mim. Aleluia. Eu vou te falar uma coisa: se você for capaz de crer que Deus não é só do sobrenatural, do extraordinário, mas Ele é um Deus do comum também, você não andará enganado, não andará sem rumo errante nesta terra, porque quem anda de dia, disse a palavra, anda na luz, e Jesus é a luz desse mundo. Ele disse para ele: nós vamos andar de dia, porque quem anda de dia não tropeça. O dia era ele estava falando que quem anda com ele não tropeça. De noite há trevas, e a Bíblia fala que nas trevas não há luz, e aonde não há luz, não há o Senhor Jesus. Ele é a luz do mundo, e quando as trevas se dissipam, é porque a luz chegou. Ele estava dizendo para os discípulos: se vocês andarem ao meu lado em total confiança, descansem, porque vocês não serão exterminados. Nós não queríamos que acontecesse assim como elas não queriam que o irmão morresse. Elas não queriam essa enfermidade para Lázaro. Eu e você não queríamos enfermidades, eu e você não queríamos situações, separações, divisões, tristezas, perdas. Nós não queríamos. Acontece que quando Deus tem um propósito em alguma coisa, Ele tem o seu jeito de agir, Ele tem o seu jeito de falar, Ele tem o seu jeito de fazer as coisas chegarem aonde tem que chegar. Existem métodos e metodologias de Deus que a ciência não vai explicar. Não vai explicar. Como é que a ciência vai explicar um mar agitado, o vento soprando, entrando água no barco, o barco quase virando, uma tempestade se formando, um cenário aterrorizador, ou horrível, ou aterrorizante, e aí um homem se levanta e repreende, chega, tudo se acalma, tudo volta ao lugar.
Como é que o cientista vai explicar? Vai jogar no computador, vai colocar lá vai trazer fórmulas matemáticas, químicas, físicas para ele explicar que a voz de um homem parou toda uma situação da natureza, da criação. Como é que a ciência vai explicar um homem que chega e manda encher talhas de água e daqui a pouco aquela água vira vinho, se transforma quimicamente? A água tem uma fórmula química. Quem sabe a fórmula química da água aí? H2O. Tem um povo aí que lembra da escola, né? Uma coisinha aí. E a do vinho? Você não vai saber, nem eu. Uma transformação química, física. O provador lá prova, o melhor vinho ficou para o final. Que negócio é esse? Ele é sempre entregue no começo da festa de casamento, na tradição judaica. Mas aqui ficou para o final. Você sabe por quê? Porque o meu e o teu Jesus, que a ciência não entende, não explica, ele tem um poder transformador. Ele transforma as coisas. Ele transforma a maldição em bênção. Se você crê. Mas eu tive uma vida, eu tive perdas, eu tive dificuldades, eu tive problema, por causa disso eu não tenho força mais para seguir. Por causa dos problemas que eu sofri lá atrás, eu não consigo avançar. Por causa da humilhação que me fizeram lá atrás, eu não consigo mais pôr a minha cara na frente das pessoas. Por causa lá do conflito, do confronto, eu não consigo mais. Se você pensar desta forma e se esconder atrás desse problema, sim, não conseguirá. Mas se você entender que o Jesus que você conheceu e que está aqui, ele pode mudar a tua sorte, então ele vai escrever uma nova história de bênção para a tua vida. Ele vai mudar a tua história. Ele vai te tirar do calabouço lá da prisão como José e vai te levar para um lugar de honra. E não é para que você seja honrado, é para que o nome dele seja honrado. Ele vai fazer isso na tua vida, não para você se achar que você é melhor do que o outro que não conhece a Jesus principalmente, ou para você achar que é melhor do que o irmãozinho que não recebeu as bênçãos que você recebeu. Não, ele vai fazer isso para que o nome dele seja glorificado e sempre glorificado para sempre, porque ele ama o nome dele. E o profeta fala assim: Senhor, por amor ao teu nome, faça, por amor ao teu nome. Quer aprender algo interessante na tua oração? Diga para ele: Senhor, eu preciso, e por amor do teu nome, Senhor, me socorra, porque ele ama o nome dele, e a Bíblia diz que ele não divide a glória com ninguém. Só que aqui, irmãos, estava difícil para entender o propósito. Jesus deu a dica. Jesus dá a dica para nós muitas vezes. Ele disse: manda falar, não é para morte. Aí a dica. Opa, ô glória. Penso eu, deveria ser a reação. As irmãs receberam a notícia: olha, o mestre está lá. Cadê ele? Veio? Onde é que ele está? Ele veio com você? Não, ele não está. Ele ficou mais 2 dias. Só que, não, mas como ficou? Não podia ter ficado. Marta, né, que era mais explosiva, mais imediatista, como os crentes muito da nossa geração, que querem tudo para hoje, plantam hoje e já querem colher amanhã. Mas a colheita não é de um dia para o outro. Quem conhece a agricultura sabe que você planta, tem coisa que demora anos para dar resultado, a colheita. Você planta amendoim, vai colher amendoim no tempo que o amendoim dá. Aí eu penso assim que, não, mas o mestre, mas meu Deus, era para o desespero. Não, mas ele mandou um recado. Ele mandou a palavra, ele liberou a palavra. Ele disse: não é para a morte. Meu Deus, o Senhor deu uma dica, mas a ansiedade tem tomado conta. O Senhor tem dado a dica para mim e para você nesta noite. Isso que você está passando, isso que você está enfrentando, não é para a morte. Isso que você vive hoje, escute, isso que você passa hoje, não é para a morte, mas é para a glória do nome do Senhor. Elas precisavam entender, não conseguiam entender. Porém Maria teve uma atitude diferente. Não chegou confrontando, já foi no pé, já foi no ponto fraco, já foi chorando, já foi gemendo, já foi clamando,
já foi se humilhando. Aí Jesus já começou a ficar, aí que a Bíblia vai dizer que ele fica cheio de compaixão. Mas o grande X da questão que eu quero que você entenda aqui nesta noite, o grande ponto, a coisa principal, elas não conseguiram entender que para que aquele milagre acontecesse e o nome do Senhor fosse glorificado e a glória de Deus resplandecesse e o objetivo atingido, elas precisariam entregar Lázaro para o Senhor. Porque ainda que a mensagem veio, não é para a morte, mas morreu, a Bíblia vai falar que Abraão, quando a ordem veio para o sacrifício de Isaac, nos Heróis da Fé, em Hebreus 11 vai explicar que Abraão, ele creu, porque Deus havia prometido a ele o filho da promessa, e havia dito, Deus Todo-Poderoso havia dito, você será pai de multidão. Olha para o céu, vê se conta as estrelas, olha para a praia, olha para a areia, será pai, assim. Então ele tinha uma promessa, e quando vem o desafio, vai e sacrifica, aí o escritor de Hebreus, anos depois, vai escrever e vai explicar que Abraão, ele creu de tal maneira, que se ele precisasse matar o filho, ele sabia que Deus, o Deus que o havia mandado fazer isso, o ressuscitaria depois, porque havia uma promessa, e a promessa teria que ser cumprida. Será que isso é fé, irmão? Ele iria matar o filho, porque sabia, tinha certeza que Deus o iria ressuscitar. Está em Hebreus 11, depois você confere. Acontece que elas aqui não tiveram entendimento. Elas tinham que entregar Lázaro, não era para a morte. Entregue Lázaro e creiam. Mas é como é difícil, não é, irmãos, tomar atitudes assim. E o que o Senhor está falando comigo, com você nesta noite é entregue esta situação nas minhas mãos. Entrega Lázaro nas minhas mãos. Perca Lázaro para mim. Sabe aquela situação que a gente se apega e a gente não consegue desapegar? São áreas das nossas vidas que estão no oculto, talvez. São situações, são coisas que nos prendem, são tantas coisas que nós resistimos, áreas das vidas que não querem ser, que nós não entregamos à morte, mantemos elas vivas quando o Senhor quer que elas morram. Existem Lázaros em nós que precisam morrer. Essa é a grande realidade desse texto. Ainda estamos resistindo com algumas coisas, estamos ainda tentando salvar Lázaro, estamos ainda escondendo o problema, a situação mal resolvida, a falta de perdão, a falta do ajuste, a falta das coisas que estão ali, o diz que me diz que, o meu nome que está sujo lá, e a sociedade espera que um cristão vá lá e regularize. Uma coisa é você não ter condições de regularizar, e você trabalhar até que possa. Outra coisa é quando eu e você temos e não queremos. Situações mal resolvidas nas nossas vidas, situações entre pais, filhos, situações entre irmãos, parentes que outrora amávamos tanto e tínhamos um tão lindo relacionamento, e essa pessoa sabe que você é crente, cristão, e pesa isso, porque ela não é, mas ela aponta para você e diz, mas ele é, e mesmo assim tem este coração duro como uma pedra, e mesmo assim carrega a Bíblia para a igreja, mas não me perdoa, mas não quer falar comigo, não quer ouvir minha voz, não aceita consertar e regularizar a situação. Lázaro que estamos ali colocando bandanas, colocando faixas, tentando remediar uma situação que não adianta, tem que morrer, tem que entrar em óbito, para que então o Senhor faça o milagre, porque a Bíblia vai dizer que eu e você temos uma responsabilidade do ide e pregai. E se eu e você não pregamos com a nossa voz, ou como missionário no campo, no mínimo se espera que preguemos com a nossa vida e com as nossas atitudes.
Porque Pedro vai falar que eles têm que olhar para nós, ver o Deus que nós servimos, e então ter desejo de conhecer este Deus, este Cristo. E a dificuldade em nós é entregar Lázaro. Inimizades, pecado, aquela fraqueza, aquele hábito, né? Aquele plano que nós temos, que carregamos conosco, que nos aflige, que nos faz chorar aos pés do Mestre, porque não queremos entregar, porque ainda toma o nosso coração. Mas nesta noite eu quero que você entenda algo, e guarde esta mensagem: existem Lázaros que precisam morrer, existem Lázaros que precisam ser entregues para o Senhor, existem situações que tem que vir a morte, tem que entregar e descansar no Pai, para que então Ele faça o milagre. Descansar é colocar na mão dele. A palavra vai dizer que se eu tenho algo contra, ou alguém tem algo contra mim, na hora de eu dar a minha oferta, eu vou até este alguém para reparar. Não é a pessoa, não. Eu sei que a pessoa, o Joãozinho, tem algo contra mim, eu tenho que ir lá reparar com ele, depois da oferta. Sabe por quê? Diz a palavra que senão essa oferta nem aceita é pelo Senhor. Você entende aqui, irmãos, o que o Senhor fala conosco? É uma vida de transparência, não de aparência. É uma vida de entender o que a palavra quer de nós. Se existe mandamento, não é porque Deus é legalista e nos coloca uma lista de regras para seguirmos até mesmo sem entendermos elas. Não, cada regra, cada mandamento que o Pai nos dá é para nos proteger, é para nos proteger daquilo que acontecerá caso não observemos aquelas regras. O que o Pai fala sobre o jugo desigual? Hoje é culto de família, né? Não vos associeis a um jugo desigual. O que tem a ver a luz e as trevas? Que comunhão há entre Deus, entre o Espírito, e entre Belial, entre as trevas? Aí ele está dizendo assim para nós: cuidado nos relacionamentos. Se junte a alguém que tem a mesma fé, que conhece o mesmo Deus. Se junte a alguém que vai caminhar contigo em direção ao céu, a Nova Jerusalém, que o pastor falava. Se junte a alguém que vai ser bênção, vai somar. Esteja com alguém que juntos serão um só, com mais o Senhor um cordão de 3 dobras, que não será quebrado, não será partido. E assim vocês terão uma bênção, sentarão, a família será uma bênção, a mulher, o marido, os filhos, tudo para a glória de Deus. Mas se você se juntar a um jugo desigual, a tua vida será uma desgraça. É isso que ele quer dizer para nós. Você quer adorar, você quer buscar, você quer as coisas de Deus, a outra parte zomba de você, dá risada na sua cara, fala mal de você, e aí por diante, jugo desigual. Então por que é que o Senhor coloca o mandamento? Porque Ele é um legalista que quer que a gente observe tudo sem entender? Não, porque Ele é um pai, e todo pai cuida do seu filho. Deus é pai, irmãos. Não é à toa que Ele diz: aquele que quiser falar com o Pai, entra no seu quarto, fecha a porta, ore ao Pai, e o Pai, diz o texto, o Pai que te conhece, o Pai vai te recompensar. O Pai que te ouve no secreto, sabe quem é você, Ele vai recompensar. Quem vai recompensar? O Pai. Ele é Pai. Eu não sei o que você precisa entregar ainda para o Senhor, mas o Senhor tem pedido para nós, Lázaro, desta noite. Tem coisas que precisam não só morrer, diz o texto, porque Lázaro, ainda além de morrer, cheirou mal. 4 dias. 4 dias. Irmãos, nunca tinha acontecido isso. Havia ali, houve algumas mortes e ressurreições. A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, Eliseu e Elias ressuscitaram. Existe criança, pessoas, existe na Bíblia ressurreição imediata, um dia, no mesmo dia. Mas havia no entendimento judaico que eles esperavam até no 3º dia um agir de Deus. No 4º já não havia mais esperança, e é por isso que Jesus deixou para o 4º, porque Jesus chega quando eu e você não podemos mais fazer nada,
quando aquilo que podíamos fazer já esgotamos, quando estamos já esgotados, e então nós temos que reconhecer que só Ele pode fazer o milagre que precisamos nas nossas vidas. Ah, mas o meu milagre não está acontecendo. Ei, só Ele pode fazer um milagre na tua vida. Ah, mas o meu milagre ainda não aconteceu. Só Ele pode fazer um milagre na tua vida. Se o milagre ainda não chegou, é porque não é tempo, é porque ainda não está no dia de acontecer, ou porque não está ainda no cronograma. Mas só Ele pode fazer o milagre. Se está difícil andando com Ele, muito pior será andar sem Ele, porque só Ele pode fazer o milagre na tua vida. E a palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele fez milagres no passado, Ele faz no presente e fará no futuro, porque a palavra não mente, ela é poderosa. Se você entender, irmão, o que o Senhor fala esta noite, deixa para trás, deixa o orgulho, refaz o que tem que refazer, conversa, te perdoa, peça perdão também. Tira o Lázaro que está ali, tira, porque precisa entregar para o Senhor. E na hora do Senhor, irmãos, se eu e você acreditarmos na palavra do Senhor, na hora dele, no quarto dia, que representa a hora dele, a hora do milagre, Ele vai fazer um rebuliço na nossa história. Só Ele pode fazer. Talvez alguém que nos ouça, ou talvez alguém que está aqui, está cansado, quer desistir, quer parar. Esse negócio de igreja para mim é tão complicado. Igreja mesmo, é complicado mesmo, não é fácil. Mas a igreja é onde o corpo do Senhor se reúne para adorar o Senhor. E aí Paulo vai dizer que cada um é diferente do outro. E nós vamos ser ensinados a ter uma maturidade de respeitar e aceitar as diferenças, porque ele vai dizer que um precisa do outro. Pedro fala que somos pedras vivas, e conforme a pedra já está, ela pode ser base, ela fica embaixo, dá suporte para a que vem depois. É uma construção. Ah, mas a igreja é complicado, porque falaram, porque fala, porque, claro, irmão, quem tem boca fala. E quem tem boca fala o que quer, mas quem tem temor não fala o que quer, porque Tiago diz, e só quem conhece a Bíblia vai saber, que com as nossas palavras nós podemos bendizer, abençoar, mas também com a mesma boquinha abençoada podemos maldizer e amaldiçoar aqueles por quem Cristo morreu. Paulo vai dizer: e tu porque julgas o teu irmão, não sabe que cada um prestará conta de si mesmo a Deus? Igreja tem um problema? Tem, mas um precisa do outro. Eu preciso do teu abraço, você precisa do meu. Amanhã você vai abraçar alguém que vai entrar por ali, porque existe ali, aleluia, uma missão, um objetivo para estarmos aqui todas as semanas, é levarmos pessoas a conhecer o Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Mas nesse aperfeiçoamento do corpo, nós precisamos entregar o Lázaro. Que Lázaro você precisa entregar para Jesus? Eu sei o Lázaro que eu tenho que entregar. Você sabe o Lázaro que você tem que entregar. Qual é o Lázaro? Qual é a situação que ainda não bate com os princípios da palavra? O que é que ainda pesa o teu coração? O que é que tira a tua paz? Quando você menos espera, você se pega pensando naquilo, nervoso, nervosa, praguejando, murmurando. Quem sabe no momento de ira até palavrão sai. Lázaro, isso é um Lázaro, precisa morrer, precisa ser entregue. Conflitos entre casais, conflito conjugal, briga, discussão, porque o tapete tem que ficar aqui, você empurrou, põe no lugar, briga por causa do tapete.
briga porque não fechou a pasta de dente, tem que fechar, porque senão seca a pasta, e aí briga por causa da pasta, briga e a paz vai embora, e o inimigo está se andando nos nossos lares, porque estamos desatentos, não vigiamos com pequenas coisinhas. Aí briga, aí fica beiçudo, aí vira a cara, aí é 2, 3 dias emburrado, aonde poderíamos estar 2, 3 dias nos amando. Perdemos tempo por coisas tão banais. Sabe o que é isso? Lázaro precisa morrer. Lázaro precisa morrer para que a glória do Senhor seja manifestada. Quem está entendendo isso diz amém. Receba nesta noite esta palavra. Tem coisas que precisam morrer, tem coisas que precisam sair das nossas vidas. Temos que entregar, temos que dar para o Senhor, sabendo que Ele vai chegar, Ele vai trazer vida de novo, Ele vai trazer dias de glória, dias de alegria. Vamos rir, vamos chorar, mas não de tristeza e não de raiva. Vamos chorar de alegria, de gozo na presença do nosso Deus. Quem acredita, dê um aplauso a este Jesus que faz milagres. Alabá, Súria.